A paz do Senhor a todos, irmãos, irmãs, a todos que abriram esse vídeo agora. Estamos aqui mais um dia no monte para buscar a presença de Deus. E eu queria convidar você que abriu esse vídeo para nós meditar numa palavra. Rapidamente aqui, ó, apenas alguns minutinhos da palavra de Deus. E daí já estaremos entrando em oração, buscando mais da presença de Deus. Aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22. A carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que és tu, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, você que está vendo esse vídeo aqui agora, esta palavra aqui é uma palavra de repreensão de Jesus Cristo à igreja de Laodiceia. Se você for analisar bem esta palavra aqui, era uma igreja que pensava estar bem. Aqui Jesus está falando no coletivo. A situação da igreja era tão ruim, tão carnal, tão mundana, que era no coletivo. Jesus chamou a igreja para se arrepender. E existem muitas igrejas hoje em dia que Jesus está por lado de fora da porta do mesmo jeito. Existem as manifestações? Existe. Existe toda aquela formalidade de um culto? Existe. Só que tem um porém. O Senhor Jesus está para o lado de fora, porque não é Senhor desta igreja. Ele não governa esta igreja, não dirige essa igreja, porque essa igreja segue um padrão carnal de vida. Mas, como está cega, ela não consegue enxergar a situação em que se encontra, situação de mundanismo. E ela não consegue enxergar nem a sua nudez, que não tem vestes de santidade. Ela não consegue enxergar que falta a riqueza espiritual sobre a vida deles. A riqueza do céu celestial. Quando eu diz rico estou e de nada tenho falta, era uma igreja normal, comum, vamos dizer assim, no mundo.
era uma igreja bem-sucedida. Mas no mundo espiritual, na presença de Deus, era uma igreja fracassada e morta. Jesus estava para o lado de fora. Poderia falar de tantas igrejas que estão nessa situação aí, porque não tem doutrina da santificação na vida deles, porque eles não prezam por uma vida de constante oração e consagração a Deus e jejum, porque muitos estão somente nas manifestações dos dons, mas espiritualmente a vida deles é um fracasso. Ainda são carnais, ainda são mundanos. Quando eu digo mundanos, eu digo pessoas que estão fora da visão espiritual. Elas têm uma visão religiosa somente e não têm uma visão do Espírito, que vai muito além desta visão religiosa que existe. Como falei, só para ser uma palavra rápida, vamos falar sobre o cristão. Sair do coletivo e trazer para o crente. Qual que é o crente que Jesus está falando? Que ele vai mutar, vai vomitar. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. O crente que cocheia em dois pensamentos. Na mesma hora que quer servir a Deus, quer servir ao mundo. Na mesma hora que está na igreja, quer usar as coisas do mundo. É o crente carnal, que o Espírito Santo não governa a vida dele. É um crente que não tem fervor na alma, que a chama do Espírito Santo está apagada na vida dele. E na mesma hora que ele puxa para o lado da igreja, para o lado da religião social, o que acontece? Na mesma hora que o outro pé está no mundo, no pecado, na carnalidade. Agora você imagina que achava que estava bem, achava que de nada tinha falta, que estava tudo bem. Essa igreja achava que estava bem do jeito que estava. E agora eu te digo, quantos crentes hoje em dia estão na igreja do mesmo jeito que essa aqui? São pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados. Sem visão espiritual. Sem a riqueza celestial do Espírito. Sem as vestes da santidade. Sem a revelação da comunhão com Deus no coração, na alma, no Espírito. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Quando que Jesus bate? Quando Jesus quer te chamar para a santificação, para a consagração, para você deixar o pecado, deixar a carnalidade, para você deixar a fornicação, o adultério, a vaidade, o mundanismo, para você deixar a mentira, a fofoca, a calúnia. Quando Jesus bate no coração da pessoa para entrar, ele chama ao arrependimento desses pecados. Do crente carnal que está igual esses daqui. Acho que está tudo bem. Mas é caluniador, inveja, fofoca, calunia, mente, rouba, adultera, prostitui, anda em fornicação, na malícia, na cobiça, na imoralidade, anda na pornografia, anda em todo tipo de imundícia, mas está ali na igreja, achando que está tudo bem, por fazer parte do rol de membro da igreja, e está praticando as atividades religiosas ali. E Jesus hoje bate no teu coração, para você se arrepender, para que Ele possa entrar no teu coração e você ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus. O Espírito Santo, nesses últimos dias, estamos nos últimos dias na face da terra. O Espírito Santo, o que Deus tem falado, na comunhão com Deus, em consagração, o que Deus tem falado, que nesses últimos dias,
O salvo tem uma sede muito grande na sua alma da presença de Deus. Analise comigo aqui o que Deus tem falado. O salvo, ele tem uma sede muito grande na alma nesses últimos dias. Nesses últimos dias, os verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos de Deus, ele tem sede na alma pela presença do Espírito Santo. Ele quer um conhecimento, uma comunhão mais profunda com Deus. Um nível maior de santidade no espírito e na alma, porque com relação ao corpo ele já venceu. Ele já venceu a vaidade deste mundo. Ele já venceu a fascinação das aparências, das ostentações mundanas. Isso é o que Deus tem falado. O termômetro que mede a vida do salvo é uma sede pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Quantos crentes que oram 1 horinha por dia, jejum 1, 2 vezes por semana e às vezes nem jejum. Às vezes tem dia que não pegam nem a palavra de Deus para ler. São crentes carnais que Jesus está batendo hoje no teu coração. Você pode estar até com uma boa aparência de um cristão conservador, daquele que gosta da santidade da doutrina, mas você não engana o mundo espiritual. O mundo espiritual te conhece. O mundo espiritual sabe que você está vivendo uma vida de fariseu, mostrando a aparência piedosa e santa, entregue à prostituição, à malícia, à cobiça. Como assim, irmão? No teu coração, na tua mente, você alimenta ainda pensamentos e desejos imorais impuros, profanos. Quantos hoje em dia que professam o nome de Jesus e falam, eu amo a doutrina do Senhor. Uma igreja tem que ter doutrina, tem que ter santidade, abandonar o mundo. Mas você só fala da boca para fora porque você não tem vida espiritual. E você está preso a esses desejos, a esses pecados. Como já Deus tem falado e todo mundo que está dentro da igreja hoje em dia vê esses escândalos que está acontecendo. Adultério dentro da igreja com pastores. Quantos estão presos que o seu pecado não manifesta, mas estão presos à pornografia. Homens, mulheres casadas, presas à pornografia, presas a esse demônio terrível que prende eles no prazer da pornografia, um prazer maligno, terrível do inferno que prendeu a alma deles. Homens, mulheres, jovens. E por que estão presos a esses desejos impuros, imorais, imundos? Porque não têm vida com Deus. Porque não são governados pelo Espírito Santo. Porque não têm vida de oração. A oração é a comunhão com Deus. Uma pessoa que tem uma vida de oração, uma pessoa que tem o desejo de receber mais do Espírito Santo, é uma pessoa que está num nível de santificação, onde a sua carne foi crucificada. E por que você não tem esse prazer de orar? Por que você não tem esse desejo de orar? Por que você não busca em oração? Por que você não tem essa força na alma? Porque você ainda é carnal, está preso aos pecados, aos desejos carnais, à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida, e você precisa se arrepender. Jesus está batendo hoje na porta do teu coração e dizendo, eis que estou à porta e bato. Arrependa-te, se humilha, para que eu possa perdoar, purificar, para que eu possa entrar no teu coração e mudar a sua vida.
Um dos maiores enganos é das pessoas que têm aparência de piedade, mas o seu coração ainda é carnal, imundo, impuro, malícia, imoralidade. Tem um pastor dos Estados Unidos que foi pregar numa conferência lá, num outro país, e diz que foi advertido por um dos líderes que ele não poderia pregar contra a imoralidade sexual. Era para ele pular esse tema. E daí vocês me perguntam, por quê? Ele diz, porque a maioria dos líderes que fazem parte desse trabalho vão para a cama com pornografia. Estão presos à pornografia. Na psicologia, a pornografia é pior do que droga, pior do que cocaína. O vício maldito desse desejo, desse prazer, de ver essa imagem do inferno podre, imunda, é pior do que droga. E tem muitos dentro da igreja que estão presos a esse vício maldito, a esse pecado terrível. Andam todos como belos santos, gostam da doutrina, gostam da santidade, falam da doutrina, falam da santidade, e até os outros que têm pecados expostos são condenados por eles, mas eles estão vivendo presos a pecados ocultos. São fariseus, aparência de piedade, mas negam em si próprio. Por quê? Porque não são santificados. Não basta gostar da doutrina, não basta defender a doutrina, precisa viver a doutrina. E para viver a doutrina, não é só a aparência do corpo. Para viver a doutrina é um coração puro. É ali que começa a doutrina do salvo, é ali que começa a doutrina do santo, é ali que começa a doutrina do Filho de Deus. Você talvez é casado e não trai a sua esposa com outra, mas trai na pornografia, nos pensamentos impuros, na masturbação. Você talvez, jovem, não cai na fornicação, mas está preso, alimentando a concupiscência do teu coração na pornografia, nos filmes pornográficos imundos. O que se vê são pessoas que não foram libertas e transformadas. Hoje em dia eu fico analisando pessoas que aparentemente são pessoas de doutrina. Eu conheço pessoas, mas eu não vejo vida neles. Eu não vejo aquele fervor, aquela virtude. Eu não vejo a revelação do céu, da santidade de Deus na vida deles. E o que acontece? São pessoas que estão com o seu pecado interior ali. São pessoas que nunca romperam o mundo espiritual pelo Espírito Santo, na dimensão do Espírito. E são pessoas, muitas das vezes, que estão em cima do altar. São obreiros, obreiras, que estão ali. Alguns sendo usados até por demônios, espíritos enganadores. Mas ali estão falando de doutrina, de santidade. Espíritos enganadores estão ali, atuando. Até tem um rapaz que ele estava fazendo a obra homossexual, ele era. E ele veio para a igreja com uma suposta obra que Deus tinha feito na vida dele. Tinha se convertido, se batizado, ceia, fez todo aquele trabalho, aquele ritual,
fez todo aquele estudo da teologia para ele fazer a obra. Depois que estava tudo pronto, passou pelos requisitos do homem, da religião, colocaram ele ali para ele fazer a obra, e ele começou a pregar, e ele começou a manifestar os dons. E quando ele começa a manifestar os dons, é revelação, é Deus está me falando, é o Espírito está me mostrando, é não sei o que, E sabe o que aconteceu? Com o passar do tempo, agora ele voltou para o mundo. E voltando para o mundo, ele foi para a macumba. E lá na macumba, o que acontece com ele? O espírito da pombagira que domina a cabeça dele, que ele recebe, disse que era ela que usava ele lá. Ele nunca foi salvo. Ele nunca foi convertido. E sabe o que acontece? O que é pior? Ele não ter se convertido e tal, isso é terrível. O que é pior? Ele está sendo usado pelo demônio da pombagira lá, que estava revelando, que estava falando, que estava mostrando, que ele acertava as revelações, é de Deus, não sei o que e tal. Sabe, o pior não é isso. O pior é esses pastores. É essas pessoas que permitiram ele ficar no altar, ele ter cargo no altar e ele fazer a obra no altar. Pessoas que não têm visão espiritual, discernimento de Deus. E quantos estão hoje em dia? Revelação, profecia, pombagira está usando eles. Você que faz a obra, ou você que conhece alguém que faz a obra, se esta pessoa não tem uma vida de oração, de jejum, de consagração a Deus, busque o discernimento de Deus para você saber quem que está usando esta pessoa. O espírito enganador, ele fala em língua. O espírito enganador, ele profetiza. O espírito enganador, ele mostra visões, revelações. E hoje em dia, nós estamos no tempo dos espíritos enganadores, das doutrinas de demônio. E esses pastores carnais, mundanos, que não têm a visão do espírito, estão aceitando qualquer um fazer a obra. A pessoa mal vai para a igreja, já está lá cantando, pregando, e já começa dom daqui, dom dali, sem alicerce, sem estrutura, sem conhecimento de Deus e da santidade de Deus. Por quê? Porque o líder da igreja é o líder da igreja de Laodiceia. É aquele que está cego, que não tem visão de Deus. Quantos estão aí fazendo a obra de Deus em adultério? Nunca se converteram. Nunca foram libertos do espírito de adultério. Um principado, uma potestade do inferno que está sobre a vida dessas pessoas. Quantos estão aí fazendo a obra e nunca se libertaram da masturbação, dos desejos carnais, imorais, impuros, da pornografia? Nunca se libertaram da vaidade do mundo, da fascinação do mundo, da busca pelas coisas materiais deste mundo? O coração deles ainda está aqui. Quantos crentes que ainda são mentirosos? Quantos crentes que têm inveja ainda? Por quê? Porque são cegos, nu, pobres, miseráveis e desgraçados. Jesus está batendo hoje no coração e chamando, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Arrependa do teu pecado, da tua imundícia, da tua carnalidade. A Bíblia fala que a pessoa tem que morrer para o pecado, morrer para o próprio ego humano, para que possa ser governado pelo Espírito Santo.
Romanos 6, palavra tremenda e poderosa. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E agora eu te digo, o pecado tem te dominado? Crentes que não conseguem deixar uma muda de roupa que não agrada a Deus, você acha que eles venceram os pecados da concupiscência do seu coração, da cobiça do seu coração, da cobiça do seu olho? Você não consegue deixar uma peça de roupa que não agrada a Deus, não consegue deixar uma atividade que supostamente diz que é apenas, vamos dizer assim, é uma atividade para somente lazer. Não consegue deixar uma roupa, não consegue deixar uma atividade que diz que é somente lazer, mas não agrada a Deus, não edifica espiritual, é carnal ainda, porque faz parte da carnalidade lá de cima. Como assim? Vou dar um exemplo. O jogo maldito que existe lá em cima, de sinuca, é o mesmo jogo de bola que estão aprovando. O jogo maldito que existe de tigrinho, não sei o quê, é o mesmo jogo de bola que estão aprovando. Aqui para brincar. É só brincadeira. Para Deus não existe brincadeira. Se existe jogo brincando, existe mentira brincando. E a Bíblia condena, não existe. Aquele que diz, fala algo e diz que é brincando, está em pecado pior ainda. Está escrito em Provérbios. Não existe. Para Deus não existe isso. Ou é espiritual, edifica ou não. Toda espécie de jogo, roupa mundana, carnal, só que hoje em dia, a maldição das igrejas, eu falo sem medo de errar, a maldição da igreja é quando falam, usos e costumes não tem nada a ver, é a maldição que entrou dentro da igreja por causa desses teólogos. E sabia que engana muita gente, sabe por que engana? Porque a maioria desses teólogos, eles guardam um monte de doutrina. Eles guardam um monte de doutrina, de ensinamento bom, e eles têm um conhecimento tremendo de Gênesis ao Apocalipse. Mas quando chega, é usos e costume. Vou falar, desde quando eu me converti, e até hoje eu busco sempre, e nunca, jamais, Deus deixou eu enganado. Esses usos e costumes que estão falando é coisa do diabo. É coisa do demônio, porque para a Bíblia não é uso e costume, é doutrina do corpo, é doutrina corporal. Eu não digo uso e costume, a Bíblia não chama de uso e costume, a Bíblia chama de santidade. Santidade. Se a santidade é em toda maneira de viver, até as coisas do mundo, a vaidade do mundo é pecado. É pecado. Tem um vídeo aqui no canal, veja aí, que uma macumbeira, uma feiticeira fala o que a pombagira gosta. As adoradoras da pombagira usam esmalte, batom, maquiagem. É, o demônio da pombagira. O mesmo demônio que leva à prostituição, ao adultério, à fornicação, aos pecados sexuais, à lascívia, à sensualidade. Quantas adoradoras da pombagira hoje dentro da igreja? Quantas mulheres que se intitulam serva de Deus, santa do Senhor, cheia de pombagira? Nunca venceram o pecado no seu coração. Adoradoras de pombagira, vaidosas. Ah, maquiagem, só uma maquiagem fraquinha não é pecado. Ah, então a mentirinha não é pecado também. Vocês querem enganar quem? Vocês querem enganar quem com esse evangelho falso? Esse aí não é o evangelho de Jesus Cristo, da santidade do espírito, da alma e do corpo. E hoje Jesus está falando: eis que estou à porta e bato. Se você é mundana, se você é mundano, se você carnal se arrepender dos seus pecados, eu entrarei, te libertarei, te santificarei, e você ceará comigo, você terá comunhão comigo.
Eu enviarei o meu Espírito e Ele fará uma obra completa na sua vida. Mas que tipo de crente você é que não quer deixar uma peça de roupa? Carnal! Cadê o Espírito de Deus na tua vida? Que não consegue convencer de você deixar uma roupa, deixar uma calça comprida como serva de Deus, como servo de Deus deixar um calção, deixar esse time maligno, diabólico, essas roupas imundas, contaminada pela carne, essa lascívia, serva de Deus, mas está vivendo na lascívia, na sensualidade. E se você não enxerga como pecado, não interessa, a palavra de Deus diz que é pecado e você não vai ser julgado pelo que você acha ou pelo que você deixa de achar. Você vai ser julgado pela palavra de Deus que diz que é lascívia, sensualidade, que é vaidade, que é mundanismo, que é coisas da carne. Então se arrependa. Se você está vivendo nessa situação e você está vendo agora esse vídeo, se arrependa. Você quer ser salvo, a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não adianta você ficar se enganando. Não adianta você levar a vida de qualquer maneira na igreja. Não adianta, com uma horinha de oração por dia, isso quando ora ainda. Você acha que você vai vencer o inferno? Você acha que você vai vencer os demônios que trabalham na corrupção da alma humana, lançando todo tipo de pecado, de imundícia, de pressão psicológica para se entregar ao mundanismo, à vaidade, desse sistema maligno que governa este mundo? Você acha que jejuando 1, 2 vezes por semana, aquele jejunzinho de desviado? Tem macumbeiro que jejua o dia inteiro para Satanás. O primeiro mandamento é amar a Deus. Se isso que você faz, 1 horinha de oração por dia, isso quando ora. 1 hora. Se você diz que isso é amar a Deus sobre todas as coisas, você jejuar quando você quiser, acorda já com o teu cérebro. Não é mais o teu cérebro, a tua cabeça, é a tua barriga. Você pensa com a barriga, ventre preguiçoso. Você que nem o apóstolo Paulo falou, inimigos da cruz de Cristo, Deus é o ventre. A glória é para confusão de vocês mesmos, que só pensam nessas coisas terrenas. A comida é um sinal de um Deus também. Quantos que não conseguem jejuar? Isso aí, ó, é um tropeço na vida da pessoa, porque não consegue ficar sem se alimentar. Separando os que têm problema de saúde, tem que cuidar da sua saúde. Deus não é carrasco também. Deus entende da necessidade da pessoa. Mas se você pode e faz jejum quando quer, consagra quando quer, carnal. Está me julgando? A palavra é clara, é viva. A Bíblia diz, os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Os que são da carne para as coisas da carne. Você acha que lendo a Bíblia, a palavra de Deus, no culto, e ainda mais esses cultos aí que é uma palavrinha nada a ver, que não desperta a tua consciência para salvação, para santificação. É só encher teu ego, teu emocional. Só para tocar no teu sentimentalismo. Que nem esses música gospel aí. Você acha que vai ter vida espiritual? Você acha que vai ter autoridade e poder para pisar na cabeça de Satanás e dos demônios que querem te lançar no inferno? Se você não consegue vencer a tua própria carne para se santificar, você vai vencer demônio. Você vai vencer Satanás. Você vai vencer a tentação desse mundo se você ainda não venceu a tua própria carne. Mas está ali, todo como que eu posso dizer assim, naquela formalidade religiosa.
Quem olha diz, meu Deus, que bênção, mas a carne está ali, ó, está latejando, está vivo, o coração, a alma, a carne está viva ainda. Diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de chama de fogo, o teu pecado não é escondido. Se você não vencer a tua carne, você não vence a vaidade do mundo. Se você não vencer a tua carne, você não vence Satanás e os demônios. Se você não vencer a tua carne, você não conhece a Deus. Se você não vencer a tua carne, você não conhece a santidade. Se você não vencer a tua carne, você não entrará no reino de Deus, no reino dos céus. E Jesus diz hoje, eis que estou à porta e bato. Abra este coração carnal, endurecido pelo pecado, pela vaidade, por esses falsos ensinos, essas falsas pregações desses pastores carnais que estão interessados no teu dinheiro, que estão interessados em levantar impérios, crescer igreja, fazer salão, etc e tal, não estão interessados nem um pouquinho na santidade da tua alma, porque eles não são santos, porque eles são carnal também. O pastor é para ser exemplo. Exemplo no quê? Na oração. O pastor é para ser exemplo. Exemplo no quê? Na vida de oração. Exemplo no quê? Na vida da palavra, da santidade, da doutrina, dos ensinos santos. O pastor é para ser exemplo. Exemplo do quê? Do jejum, da santificação, da consagração. Igrejas que estão cheias de pecado, imundos. E estão lá, tudo naquela formalidade religiosa, tudo bem, tudo na carne, tudo bem, entra culto, sai culto e continua os mesmos. Cadê aquela chama que cresce? Crescei na graça, crescei no conhecimento. Cadê aquele amor crescente? Sabe por que não tem esse amor crescente por Deus, pela palavra de Deus? Porque vive na emoção da carne. Porque não amam a Deus. Se amassem a Deus, é o que o Espírito de Deus falou. Os santos, os filhos de Deus, nesses últimos dias, têm um anseio maior pela presença de Deus, pela santidade de Deus. Tem um anseio maior pela oração, pelo jejum, pela consagração. Enquanto o pecado, a iniquidade está aumentando, o amor de muitos se esfriando, enquanto legiões e legiões de demônios estão se levantando do inferno para levar pessoas para o inferno, dentro da própria igreja, porque esses demônios não se levantaram esses demônios não vieram do inferno para ir contra o ímpio, não, o ímpio já é do diabo, veio para combater os que estão dentro da igreja, que não tem discernimento do Espírito, que se apoiam no homem e não na palavra, na oração, no jejum, no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não buscam a Deus, são dependentes de homem. Nada que você coloque diante de você e Deus vai produzir nada em você de vida. Tudo fora do Espírito Santo é morte. Pode ser um belo teólogo, pode ser um grande pregador, pode manifestar dons tremendos, mas se você colocar ele diante de você, diante de Deus, é morte, não vai obter vida. Um exemplo. Pega essas palavras, coloca o teu coração em Deus, na palavra, no Espírito Santo, e não na pessoa que está falando para você agora. Eu não sou exemplo para você, eu não sou para você colocar a sua confiança em mim, mas para colocar a confiança na palavra de Deus. Jesus é o exemplo. Ele diz, aprendei de mim e não do pastor. O apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falou isso porque era um carnal ainda. E o carnal não tem visão espiritual. E se você é carnal, daí pega exemplo de homem para buscar o Espírito Santo.
Mas eu não te aconselho, porque o exemplo está na palavra. É o exemplo de Jesus Cristo. Jesus foi santo. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu Satanás. E é através dele que eu venço. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Jesus, todo dia, Jesus. Meu olhar não está para a esquerda, não está para a direita, não está para a vida de A e de B. Está para Jesus. Minha vida não está para o mundo, não está para a vida que eu vivia lá atrás. Está para Jesus. É olhando para frente, para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Hebreus ali fala. Desperta, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Jesus está à porta batendo no teu coração agora. Você que é mundano, carnal. Você, irmã, que não venceu tua carne, tem que vencer. Se não venceu, você nunca vai conhecer a santidade de Deus. A igreja, a ceia, o batismo, toda a tua carteirinha de membro, todo o teu currículo religioso não tem virtude nenhum no mundo espiritual. O que tem virtude no mundo espiritual é a virtude da vida de Cristo dentro de você. É a habitação do Espírito Santo. É a santidade do Espírito, da alma e do corpo. Minhas vestes têm que ser santas, e ela só é santa se o meu coração é santo, se o meu espírito é santo, se o meu espírito foi vivificado pelo Espírito Santo, santificado. Se a minha alma foi purificada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gerou os desejos de Cristo puros em minha alma, minhas vestes, o meu corpo é santo. Diferente disso, apenas fariseu, aqueles que gostam de doutrina, mas não venceram a sua carne, são os fariseus. Os fariseus tiveram o maior juízo de Deus sobre a vida deles. Religiosos tiveram maiores juízos do que os outros. Tem mundano que se declara, eu levo a vida assim, sou salvo pela morte e pela graça. Eu sempre falo isso. Eles dizem, eu sou salvo pela morte e pela graça, nada que eu faço, estou salvo pela mentira. Nós somos feituras criadas em Cristo Jesus para a obra de santificação. Se você não tem obra e vida de santificação, ainda está perdida a vaidade e o mundanismo, você não nasceu, não foi feito nova criatura em Cristo. Você é uma velha criatura ainda e você nunca foi salvo. Você apenas professa uma religião morta, mundana. Então reflita nessas palavras. Reflita nessas palavras. E Jesus diz aqui, ó, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei ele, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe que sente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo está falando para você agora. Se você chegou até aqui, se você está vendo aqui, ouça o que o Espírito de Deus está falando para você aqui agora. Se arrependa. Maior vergonha será para aqueles que ficaram no arrebatamento, os crentes. Maior vergonha será. E maior vergonha e decepção será os crentes que descerem ao abismo do inferno. Porque estavam ali onde era para manifestar a salvação em Cristo, para receber a salvação em Cristo e viver a salvação em Cristo, e viveram como se estivesse no mundo. Perderam a salvação. Então desperta tu que dormes, se levanta de dentre os mortos. A palavra do Senhor diz, se arrependa. Jesus está às portas batendo. É um chamado para arrependimento, está acabando o tempo aqui. Que Deus abençoe tua vida, nós vamos orar aqui agora em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente tua vida, teu lar, tua família, e faça uma grande obra de libertação, de salvação, de santificação, de curas e bênção segundo a vontade de Deus.
Então se arrependa, aceite Jesus, você que nunca aceitou, saia do mundo, abandona o pecado que Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Você que está afastado, desviado, volta para Jesus. E você que voltou para Jesus agora, pega de todo o coração a palavra, oração, jejum e se consagre. E você que é um crente carnal, mundano, que está na igreja, se arrependa e se converta, não perca tempo, porque o tempo do arrependimento e salvação é agora. E você que está em santidade, sincero, buscando, continua, porque logo, logo nós subiremos ao encontro com Jesus nos ares, ou se nós partir para a eternidade antes pela morte, nós passaremos a eternidade com o Senhor, em nome de Jesus Cristo também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que viram essa palavra. Não seja Laodiceia, que dizia, estou bem, rico, abastado, sou, de nada tenho falta. E Jesus diz, não sabe que é pobre, cego, nu, miserável e desgraçado. Então se arrependa, se converte, se santifique. Busque as vestes de santificação e a visão do Espírito para que você possa ser salvo e andar em santidade na face da terra. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e confirme a bênção e a vitória. Para a glória de Deus, receba esta palavra, seja liberto, transformado e salvo em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Estaremos orando aqui agora e apresentando a todos que verem essa palavra em nome de Jesus.